Bom fim de tarde, né? Estamos agora no ar, aqui no canal Mad Music TV, e hoje nós faremos uma live sobre o tema relacionado à resiliência, e estão presentes aqui no canal, para fazer essa live, duas psicoterapeutas, psicólogas, a Carmen Lúcia Zafalon e a Celina Hanna Omori. E então eu começaria, né, a live pedindo para vocês trazerem o geral sobre a temática da resiliência, sobre o tema resiliência. Tá, eu posso só fazer uma correção, claro. Porque é comum as pessoas acharem que eu e a Carmen somos psicoterapeutas, mas eu sou da área da educação, eu sou formada em língua. Então, o Clarecer tem essa intenção, é claro, né, de tratamento de pessoas. Não, imagina. Mas é sempre bom deixar, né, bem definido aí. Mas não tem problema. O tema resiliência no mundo da educação, aprendizagem e desenvolvimento humano também é super relevante, né? Bom, eu quero agradecer ao André pelo convite no canal dele, no Magic Music TV. Sinceramente, eu fiquei muito curiosa de saber por que Magic Music TV, mas acho que isso a gente pode, no final da conversa, trazer para a gente também se familiarizar um pouco com o seu canal. E o tema da resiliência foi um tema que a gente abordou no mês passado, quase todos os dias, nas nossas redes sociais, porque a gente viu que no momento, né, que a gente está vivendo, né, de, enfim, isolamento, estresse, era um tema bem relevante, né? É algo que tanto eu quanto a Carmen, com os tratamentos e as pessoas e clientes que chegavam até nós, era quase inevitável não falar dessa capacidade de lidar, né, com o estresse, com esse momento de mais depressão, sem, né, ficar totalmente doente ou cair num estado aí grave, né, emocionalmente. Mesmo assim, a gente está ainda sentindo que muitas pessoas não estão conseguindo, estão precisando de muita ajuda, e se, né, Deus quiser, as pessoas estão procurando essa ajuda, né, através dos atendimentos online, dos profissionais. Então, a resiliência foi um tópico bem explorado, assim, e teve bastante aceitação, né. Bom, uma das coisas que a gente viu que as pessoas normalmente confundem muito nessa noção de resiliência é que elas compreendem que resiliência é ser forte, né? Enfim, superar uma situação, e a gente deixou muito claro que não é só isso, né? Não é só superar ou ser forte e estar vivo, sobreviver a alguma situação de estresse, de dificuldade, de trauma. Parte de ser resiliente, quando a gente aplica, por exemplo, os testes lá no Clarecer, uma das coisas que fica muito evidente é se a pessoa, depois de passar por esse estresse, ela conseguiu se manter saudável emocionalmente. Então, a gente trouxe para começar o tema lá da resiliência lá no Clarecer, a gente trouxe um filme muito legal que está no Netflix, se eu não me engano, daquela atriz que fez o Mágico de Oz, né? E que ela teve uma história muito bonita, assim, né, profissionalmente falando, mas ela chega no final da carreira dela, e o filme mostra exatamente a decadência da vida dela, da carreira, no momento mais decadente, né, quando ela já não está mais no auge, e ela tomando remédio com vários problemas emocionais, vários, né, enfim, realmente sofrimentos que ela não conseguiu superar, e a discussão ela foi resiliente ao longo da vida dela, não foi? Olha como ela chega no final da vida, né, não conseguia dormir, com várias sequelas aí, traumas, e a questão é, se você não se mantém saudável emocionalmente, e isso, né, as dificuldades da sua vida vão te fazendo, na verdade, cada vez mais adoecer, você não está sendo resiliente, né, são outras questões que estão envolvidas aí, mas a resiliência tem aí como pressuposto você se manter num estado equilibrado. E de fato isso vai te fortalecendo e não te adoecendo, não te minando, né? Então eu acho que isso é um ponto que eu queria colocar, que foi bem trabalhado, e acho que é interessante que muitas pessoas não compreendem assim, né? Elas acham que elas estão sendo resilientes por terem sobrevivido àquela situação, por terem passado por ela. Mas quando vai se olhar com um olhar um pouco mais aprofundado, até vocês que são, né, da área mais médica, clínica, vocês vão ver que a pessoa está
numa situação emocional muito delicada, né? Então, isso eu queria deixar assim como um primeiro ponto de... Vocês veem algum traço de personalidade ou maneira de ser, ou de estilo psicológico, ou das pessoas que seriam mais resilientes, assim, elas teriam alguns atributos, algumas capacidades? André, eu acho que uma coisa legal da gente só retomar um pouco o que você falou é que a resiliência ela é um termo que veio da física, né? Que é a capacidade de um material físico, a partir de uma força de estresse externa, ele voltar para o seu material de origem, né? Ele não ser transformado e voltar. E aí a psicologia acaba, como vários outros termos, se apropriando e trazendo para o aspecto da psique humana. Então, assim, a resiliência... Primeiro, ninguém nasce resiliente. As pessoas se tornam resilientes e se mantêm ou não se mantêm. Não é um estado também que a pessoa chegou, né, como se fosse um estado que, igual meditação. Você chegou no nível ali que você alcança e dali você continua. Não, não é assim, né? Permanente, né? Resiliência é a capacidade que a gente tem, né, a habilidade que a gente tem, é a resposta que nós temos quando vem uma situação de estresse, em lidar com ela, interagir com ela, e aí, a partir daquilo, ter um resultado assertivo. Né? Então, assim, ter uma resposta que ela resolve, elabora a situação e segue adiante, sem prejuízo psicológico, né, no humor, em tudo que está acontecendo com ela. Né? Então, assim, aspecto, traço, eu falaria que tem muito mais a ver com a correlação de maturidade emocional. As pessoas mais maduras emocionalmente, elas tendem a ser mais resilientes. Por quê? Porque elas já desenvolveram mais esse repertório. Então, quando a vida chama elas, né, para uma atitude resiliente ou não, elas já têm mais um corpo, uma musculatura, um background, que aí faz elas serem mais resilientes. Agora, se a gente pensar em traços específicos, eu não consigo traçar nenhum. Entendi. Sim. Tem outra questão que a gente trabalhou bastante, é que às vezes as pessoas acreditam que a resiliência é uma habilidade, assim, né? E quando a gente trouxe enfim, um teste que a gente aplica que traz 11 habilidades diferentes para você começar a pensar, a medir, assim, quão resiliente você está nesse momento, que é outra coisa que a Carmen falou que é importante, esses testes de resiliência que a gente aplica lá, eles tiram uma fotografia do momento, né? Que também muitas pessoas falam, nossa, parece até um teste de personalidade, porque ele é bem completo, ele vai mapear várias áreas aí, né? Não só né, enfim, um gráfico simples que você é capaz desse. Não, são várias questões importantes que estão sendo avaliadas, como controle emocional, bom humor, sociabilização, capacidade reflexiva. Então são capacidades aí na testagem. Exatamente. E ninguém imagina, quando a gente aplicou praticamente em todos os nossos pacientes e clientes lá do Clarecer, as pessoas ficam surpresas o quão rico é você ter que olhar para um teste desse e avaliar várias áreas da sua vida e capacidades e habilidades que você não imaginava que influenciam na sua habilidade resiliente de vida, né? Então, estamos falando de 11 pilares aí, se você for por esse método metodológico desse teste que a gente aplica lá. Então, é importante entender, como a Carmen falou, que por ser algo que você está vivendo no momento, esse teste ele mostra exatamente a fotografia do seu momento, né? Não é um estado permanente, né? Claro que então a gente pode aplicar várias vezes, é claro, né, para as pessoas, que é outra coisa que talvez o paciente e o cliente não entendam, né? Então você pode repetir para ver se em algum momento da sua vida você está mais, você está menos, né? E a gente até disponibilizou para algumas pessoas que vieram trabalhar no grupo com a gente, deles passarem por esse processo para entender agora, na pandemia, como que está esse meu momento resiliente, né? Que é diferente há um ano atrás, como que você estava, né? Então,
ser capaz de olhar de uma forma um pouco mais aprofundada para todas essas complexidades que envolve você estar equilibrado em todas elas e sim, mais resiliente para lidar com o seu momento, ou menos, dependendo do que você está passando, né? Entendi. É como se a gente pensasse assim, pensando de uma forma lúdica, né? É como se a resiliência, ela fosse o total, o conjunto, a habilidade maior. Então, é só a gente imaginar, por exemplo, uma roda de carro, né? A roda do carro, ela tem vários raios. Então, seriam 11 raios que são subhabilidades que, para você ser resiliente, eles precisam todos estar mais em harmonia. Porque, assim, se algum lado do pneu está mais furado, não vai rodar direito. Então, assim, Entendi. você precisa pegar essas 11 habilidades, desenvolvê-las, porque o resultado final vai ser a sua resposta resiliente às situações da vida. Entendi. Agora, essas habilidades não teriam relação direta com traços de personalidade, com, vamos dizer, com perfis de personalidade, ou teriam? Eu vou falar um pouco das habilidades, a Carmen pode ir trazendo quanto isso consegue se correlacionar com as personalidades, mas, por exemplo, existe alguns traços, alguns pilares, né, da resiliência, como empatia, controle emocional, sociabilização, que são elementos que a gente vê que são pessoas, vieram muitas pessoas ao fazerem o teste, elas tinham esses traços muito elevados, né? E outros, diferente desses, bem distantes, assim, né? Sim. E aí eu imagino que isso tenha relação, a Carmen pode dizer, com uma característica de personalidade específica, porque chegou muita gente com esse tipo de perfil, pessoas com empatia e sociabilização muito alto, mas, por exemplo, com independência baixo, capacidade reflexiva baixa, o tal como é que era? Do futuro, que você tem que ter essa capacidade de olhar o futuro de uma forma positiva, baixo. Então, eu entendo que o traço de personalidade mantém esses elementos altos, mas os outros que estão baixos começam a ter aí uma divergência aí nesse todo que está sendo avaliado, que é a resiliência. Seriam traços depressivos, talvez, de personalidade, traços melancólicos, alguma coisa? Eu acho interessante isso, olhar por essa perspectiva, né? No aspecto de que, por exemplo, resiliência significa estar conectado consigo e com o outro em troca. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, em pacientes psicóticos, psicopatas, né? Assim, até o próprio borderline, quando ele está mais para o lado, né? Aníaco, tudo, com certeza são pacientes que eles não conseguem ter esse discernimento, né, e muito menos dar importância para isso. Eles não conseguem. Os pacientes todos que chegaram até nós eram pacientes com duas características bem relevantes, que tanto eram pacientes depressivos como pacientes muito ansiosos, porque eu acho que justamente eles conseguem manter essa conexão, né? Eles conseguem se perceber, eles conseguem refletir, e aí traz a angústia existencial, né, de base e acaba atuando muito mais. Entendi. Então, assim, é um paciente conectado, perceptivo, né, e que também tem de base valores, porque senão isso também não é uma referência. Porque senão também não é uma referência, né? Por que eu tenho que ser empática? Eu não preciso ser. Né? Por que eu tenho que preocupar com o que vai acontecer na minha vida no futuro? Preciso ser uma pessoa mais esperançosa? Também não vai ser. Então, eu acho que, assim, é bem padrão dos neuróticos mesmo. Entendi. Sim. E foi interessante ver esse padrão, mas pode falar. Não, pode falar. Foram 40 testes, né? Sim. A gente abriu essa possibilidade das pessoas fazerem o teste para sentirem como estava a resiliência delas no momento, e era muito comum, e a Carmen conseguia, inclusive, trazer esse diagnóstico. Essa pessoa aparentemente está com um quadro depressivo só olhando para o teste de resiliência, né? Então, com certeza tem um padrão que daria para traçar uma hipótese, claro, né? Sem ela
conhecer, tratar e fazer todo um trabalho, não teria tanto detalhe, mas foi bem interessante esse padrão, e faz sentido você trazer isso com uma correlação de um traço de personalidade. Né? Vocês tinham alguma, assim, vocês tiveram alguma impressão antes do teste, se dependendo da maneira que o entrevistado, né, que o avaliado se apresentava, vocês tinham alguma intuição de qual seria o resultado? Olha, esse daqui eu acho que tinha alguma coisa que fazia você sentir, esse cara acho que não é um cara tão resiliente. Ou, na verdade, tudo antes do teste. Antes do teste, assim, alguma característica de contato da pessoa? Olha, eu apliquei esse teste em praticamente 99% dos meus pacientes, né? Como uma double check para ver o estado, né? Como às vezes eu também aplico o teste de humor, teste de personalidade, enfim. Os pacientes que na rotina eram mais egoístas eram pacientes menos resilientes. Isso é uma coisa que foi, assim, uma variável muito forte. Assim, pacientes que estavam muito egocentrados, pacientes muito narcísicos, né, pacientes histéricos também, esses, assim, antes de aplicar o teste, quando eu ia aplicar o teste, assim, eu já falava, este teste, que é um teste simples, né, que é um teste de perguntas e respostas, que você dá um nível, né, de 0 a 5, a pontuação, eu falava, esse eu vou ter problema na aplicação, porque eles já começavam assim, mas teste para quê? Não, olha, eu quero aplicar esse teste, porque é uma forma também de eu fazer uma medição, né, de tudo que a gente está trabalhando aqui agora. Aí já começava, nossa, mas tantas perguntas, mas precisa mesmo? Aí eu falava, tá batendo, ó, resiliência tá difícil. Aí no meio do teste, nossa, é muito chato. Mas não precisa, você já sabe o que tem. Então, assim, eles já demonstravam, assim, ao trazer a proposta, eles já respondiam como eles respondem as outras coisas da vida deles, né? Com essa falta de resiliência. Né? Em geral, eram pacientes que demandavam resiliência nos momentos atuais? Eram pacientes que tinham muita dificuldade à frustração, André. Muito, muito, muito. Assim, em a maioria das situações, ou em alguns casos, em todas as situações que a vida trazia um componente ali de uma situação nova, uma virada, eles reagiam muito mal. A primeira resposta era sempre não quero, não vou mexer, né? Não tô afim. A ideia seria, talvez, através da testagem, do convite à testagem, fazer o paciente se engajar mais com essa questão da resiliência? Trazer um reflexo, né, espelhar através de um teste a confirmação de quais habilidades ali, dessas subhabilidades, né, dos 11 pilares, precisam ser desenvolvidas. Onde a gente poderia enxergar e, inclusive, trazer propostas para poder trabalhar mais. Porque muitas vezes, quando a gente fala... Só respondendo a pergunta, né? Eu coloquei a pergunta aí na tela. Não sei se apareceu na tela a pergunta. Ótimo. Eu coloquei para responder a pergunta da Maria Luísa. Ela perguntou por que as pessoas procuram fazer um teste de resiliência. Qual que seria a motivação de uma pessoa procurar um teste de resiliência? Que nem é tão comum as pessoas conhecerem, né? Conhecem mais a de personalidade. Mas sabe o que acontece? A gente está num momento agora, e mesmo antes da pandemia, mas mais acentuado ainda, né, Maria Luísa, pela pandemia. A maior habilidade falada agora é resiliência. Porque se tem uma habilidade que a gente está precisando ter muito, né? Resiliência, tem que usar máscara, tem que passar álcool gel, não pode sair de casa, o filho não foi para a escola, né? Você não está trabalhando mais do mesmo jeito, você teve redução de carga horária de salário, você perdeu o emprego, plano de saúde. Então, assim, hoje, esse momento de estresse enorme que é o Covid-19, ele está botando em xeque essa capacidade nossa de ser ou não ser resiliente. Certo. Né? Então, assim, as pessoas procuram por quê, né? Assim, quem procura? São pessoas, por exemplo, que às vezes vão passar por um processo seletivo e elas já sabem que resiliência é uma coisa que vai ser avaliada. Então, olha, eu gostaria de fazer o teste para entender como que eu preciso mudar, melhorar para a entrevista. Ou teve um feedback na vida, nossa, você é zero resiliente.
né? Porque resiliência é um termo que caiu muito hoje, né? No usual, né? De uma representação social importante. Todo mundo tem uma noção do que é resiliência. É difícil você achar alguém que não tem, de uma forma geral. Às vezes pode até ter outro nome. Essa pessoa tem paciência. Essa pessoa é equilibrada. Essa pessoa sabe lidar com estresse. Então, assim, muitas vezes a pessoa já tem esse contato e aí ela pede para ver como ela está. Mas todos os pacientes que precisam melhorar a resiliência, eles são resistentes ao teste. Entendi. Aquilo que vai evidenciar, né? mas, por exemplo, feito o teste, né? Eu imagino assim, né? Fez o teste, vamos imaginar scores específicos em capacidades, né? Em determinadas áreas. Como que é a receptividade pós-teste? Olha, você precisa trabalhar mais, a gente pode tentar trabalhar tal coisa sua aqui. Como que é a receptividade geral? Aí depende da personalidade. Tem paciente que, quando recebe o teste, ele fala, nossa, perfeito. Olha, é isso mesmo, super concordo. Como que a gente vai poder trabalhar? E aí se cria um plano de ação, né? A poder melhorar, amadurecer as habilidades. Tem outros pacientes que eles viram e falam, olha, como tudo, sabe, André? Concordo em partes, não concordo nisso, acho que não é bem assim, me explica melhor, né? Por que essa habilidade deu esse resultado, se eu enxergo outra coisa? E também tem as pessoas que falam, olha, não gostei, não acho que faz sentido. Então, assim, a gente lida com todos os tipos de respostas. Entendi. As respostas variam, assim. Sim. E a gente aplicou em 2 grupos, uns que são pacientes mais que já estão há um bom tempo em tratamento, né? E outros que estavam, né, iniciando. Começando. Então, praticamente eles entraram com a proposta de vir medir disso, buscar Então, foi bem interessante como é diferente quem já está em processo, né, de tratamento, de psicoterapia. Aí acho que a Carmen consegue dizer bem claramente a reação deles, inclusive porque fazer parte do tratamento e ser aplicado um teste vai aí projetar um monte de coisas, né, na pessoa. Agora, os que ingressaram no processo de tratamento com o teste, ou era a proposta deles entrarem já com esse primeiro teste, a gente ouviu muito nossa, como realmente pegou aquilo que eu estou vivendo, assim. Dificilmente a gente ouviu alguém dizendo, para não dizer que nenhuma pessoa, teve uma pessoa que sim, mas deu muito baixo também o teste de resiliência da pessoa, e ela fez um movimento de, não, isso não sou eu agradeço, obrigada, e realmente não quis nem, né, muita continuidade. Mas a maioria se sentiu bem acolhido, assim, falou, nossa, ele realmente revelou várias questões minhas, e vocês trazendo agora a interpretação, isso me mostra, esclarece algumas coisas já, e até de uma forma bem aprofundada, foi bem interessante para quem estava ingressando, né? Os antigos, acho que pela relação do tratamento, tem outras reações, né, Carmen? Não sei se você sentiu isso também. Respondendo a Maria Luísa, é uma habilidade ensinada, sim. É apreendida e você vai desenvolvendo ela em todos os momentos da sua vida. Então, não é que você tem e chegou a um estado que a partir daquele momento você sempre vai ser resiliente, não. Em cada situação nova de estresse, você pode responder com resiliência ou não. Depende da sua habilidade para aquela situação específica. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso ser super resiliente, por exemplo, em questões de saúde, né? Então, eu sou uma pessoa que me cuido, sempre faço os meus exames, vejo como que tá, porque eu tenho, inclusive, a teoria de que se algum dia eu pegar alguma coisa, eu pego no início, eu vou me curar e tá tudo bem. Mas, de repente, para questões financeiras, essa pessoa é zero resiliente. Ou para as questões familiares ou amorosas, profissionais, não é resiliente. Então, assim, não existe um ser pleno e completo de resiliência. Eu sou resiliente naquela situação e se eu não sou, eu posso desenvolver, sem problema nenhum. Entendi. E a gente enxerga bem o teste como um primeiro passo, assim, para compreender. Sim. Então, para quem é novo paciente, enfim, é bem interessante para dar essas primeiras mapeadas. Claro que a linha da Carmen
por ser psicanálise, tanto a gente sabe as milhões de variáveis que tem para que a pessoa funcione e responda, né, a cada situação e tudo mais. Então, a gente também compreende que ele é um panorama geral e dali, a cada momento, a gente precisa compreender o processo desse paciente para que ele possa desenvolver em todos os desafios e momentos a sua potencialidade aí resiliente, né? Só uma coisinha, para deixar a coisa bem mais complicada, tá? Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: como ensinar, vamos dizer, capacidades, ou como, vamos dizer, ajudar pessoas que estão passando por uma situação que não necessariamente nós, cuidadores, seríamos resilientes? Essa é uma pergunta bem para provocar mesmo. É que você não precisa ensinar uma pessoa a educar, né, um filho sem ter sido mãe, né? Eu acho que a habilidade, eu não preciso necessariamente eu ter ela vivida em mim, mas eu posso ter a teoria sobre ela e eu posso ser uma boa instrutora sobre, né? Tá. É claro que eu, pessoalmente, acho que ajuda muito, quando a gente pensa em tratar as pessoas, ajuda muito você trazer o seu background sem misturar, né? É background no sentido de, por exemplo, eu sempre tratei pacientes terminais, né? No HC. E, assim, 97% das pessoas que estavam lá, elas estavam acometidas de câncer, e por isso eram pacientes terminais. No processo de eu estar lá, eu descobri o meu câncer de tireoide. Certo. Então, assim, eu percebi que após passar na pele, né, literalmente o que eles passavam, é óbvio que eu tive um conhecimento a mais, né? Eu tive uma vivência e me trouxe um potencial maior para tratar, até pela própria questão empática. Mas isso não diz que eu não tratava eles antes. Entendi. Tratava antes com resultados positivos, conseguindo acolher, dando orientação, conseguindo elaborar o que era possível ser elaborado, que é um tratamento específico quando a gente pensa em pacientes terminais, mas depois que eu tive câncer, eu realmente falei, nossa, agora eu sei bem mais na pele o que eles passaram e o que eles passam. Entendi. Mas eu não acho que é um limitador, André. Não é um limitador. Oi? Não é um limitador. Não é limitador. Não. Mas, Eu por posso... exemplo, mas você não acha que após você ter tido câncer, você, vamos dizer assim, aborda melhor essa questão com pacientes que estão com câncer? Eu acho que o aspecto pessoa favorece. Sim. Certo. Eu acho que, assim, a experiência da Carmen, né, de ter tido um momento, uma sexta-feira, assim, uma sexta não, passar numa consulta, Sim. né, a médica apalpar a tireoide, falar, olha, acho que tem um nódulozinho pequeno aqui, Sim. Vamos fazer um ultrassom? Vamos, faz ultrassom, sim. Volta, não, são 2, a gente vai funcionar, agora vamos funcionar, e numa sexta-feira ligar e falar, olha, amanhã o seu resultado sai e vai ser laudado como carcinoma, ponto. Entendi. Né? Então, assim, você tem câncer, próximo passo. Eu acho que nesse aspecto me tornou mais sensível. Entendi. Mas também é uma sensibilidade, André, que nós profissionais da área da saúde, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma sensibilidade que ela pode ir até certo ponto, porque se ela passar, se ela transbordar demais, eu corro o risco de não ajudar meu paciente. Claro. Então, acho que tudo com equilíbrio. Perfeito. Né? Mas, assim, eu vejo muitos profissionais que não tiveram, por exemplo, não têm pacientes diretos deprimidos, nunca teve depressão, e que são excelentes profissionais, que contêm claro. A técnica, a teoria, a habilidade de fazer, sem problema nenhum, você entendeu? Mas eu concordo que quando você passa, você traz uma sensibilidade maior. Entendi. Eu posso falar na área da educação, então, por exemplo, em empresas, educação e gestão de pessoas, que aí você não está lá com o propósito de
enfim, tratamento, né? Na realidade, você está lá exatamente para ensinar algumas capacidades e habilidades em treinamentos e tudo mais, para que a pessoa possa ter sua potencialidade nasquelas funções que ela está exercendo, né? É bem mais limitado. Mas eu acho interessante, porque quando você se abre para uma relação em que você vai ensinar a desenvolver essa habilidade numa pessoa, numa relação mais profissional, no caso, a teoria, que nem a Carmen disse, ela vem, obviamente, trazer para a gente uma noção de por onde começar, quais são, né, enfim, até exercícios e atividades para que a pessoa desenvolva aquele comportamento novo se ela não tem. Só que eu, por exemplo, que faço tratamento, né, de psicanálise, análise por muito tempo, e a gente estuda juntas todas essas partes mais de desenvolvimento humano mais aprofundado, a gente sabe que nessa relação de aprendizado, o encontro das duas pessoas e suas histórias, né, e aquilo que a gente vai fazer com tudo aquilo que eu trago de emocional, história e experiência, é fundamental para que naquele momento de aprendizado, esses elementos, se você souber, né, trazer de uma forma assertiva, ele potencializa o processo de aprendizado da pessoa, seja se é porque eu me identifico com ela, porque a pessoa, por exemplo, tem uma questão de empatia complicada, e eu também tenho, se eu sei, né, que essa minha história, essa minha historicidade, esse meu background, tanto emocional quanto de experiência, tem uma identificação e correlação, espelhamento, e a gente pode juntos, identificar juntos para uma, né, evolução disso, é muito interessante. Ou quando você tem exatamente o oposto, você é o oposto daquela e você percebe que você traz para ela um modelo positivo para que ela desenvolva, aí pensando em comportamento, em habilidades mesmo, né? Então eu vejo que a experiência, tanto emocional, a constituição do ser por trás de um encontro que vai fazer com que essas pessoas possam, de lá, trazer aprendizado, desenvolvimento, é muito enriquecedor. Só que para isso, o líder, aí eu estou falando realmente de mundo mais corporativo, desenvolvimento de habilidades, ele tem que ter essa consciência emocional. Então, eu acredito que um líder, ele só conseguiria, um profissional, fazer esse encontro de histórias e emoções, enfim, e interfaces, se ele emocionalmente estivesse em processo de tratamento. Então, aí eu acho muito difícil não estar, e aí dá uma somatória boa aí nesses encontros, se a pessoa que guia isso não estiver em constante olhar e questionando tudo isso e em contato com todas essas questões que são colocadas, né? Para além da técnica, para além da teoria, das habilidades. Enfim, das habilidades. Né? Aí eu vi uma pergunta que eu não consegui ler, gente. Perguntaram e como aprender a ser mais resiliente. Na verdade é uma pergunta geral, né? Assim, como ser mais resiliente. Assim, vocês, existe alguma questão que pega mais nesse desenvolvimento da resiliência? Por exemplo, pacientes que têm uma questão muito forte com poder, pacientes que se vitimizam muito, pacientes que existe algum aspecto que vocês sentem assim que dificulta muito? Como que eu vou fazer esse cara? De repente, sei lá, não sei, no caso corporativo, de repente um cara que ele tem uma colocação muito alta, um gestor muito alto numa instituição e tem um status, um poder, e de repente falar de empatia, né? Falar de, vamos dizer, capacidade empática, capacidade de se adaptar. Não, como que eu acho que talvez lidam? É que eu acho que talvez tenha a ver muito mais com rigidez. Rigidez. Sabe, André? Porque, por exemplo, eu já tive pacientes meus de high performance, grandes executivos, né, CEO, CFO, e por mais que a característica do poder fosse muito forte, né, e até com uma certa rigidez de o quanto eu sou competente, o quanto eu sou demais, tudo, mesmo assim, tinha alguns que tinham uma resiliência alta e outros não. Aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas vitimizadas, né, quando você pensa, por exemplo, nos histéricos, esses também, de uma forma geral,
tinham nuances, né? Então, assim, eu não consigo te falar quantos por cento, qual a porcentagem na realidade disso, mas eu acho que tem muito mais a ver com flexibilidade. As pessoas que têm uma flexibilidade maior na personalidade, as pessoas que ouvem mais, né? Isso. Essas pessoas, mesmo que elas não sejam pessoas resilientes, elas têm muito mais facilidade para desenvolver essas características. Porque a pessoa que ela está auto de si, autocentrada, não tem porquê, né? Respondendo o que a pessoa perguntou, eu sei que é um homem, desculpa, eu não consegui ler porque passou rápido aqui. E é um nome diferente, inclusive. Márcio parece alguma coisa, útil, alguma coisa. Começar a resiliência, começar o caminho da resiliência, né? Igual a gente pensar, por exemplo, no caminho de Santiago de Compostela. É passar pelas etapas do desenvolvimento. E a primeira etapa do desenvolvimento é a gente entender, nós somos resilientes ou não somos? O que é resiliência para a gente? Né? Que danado de negócio é esse aí dessa habilidade? A primeira coisa é se perguntar, se questionar. Né? A segunda coisa mas eu não acho que eu preciso de um tratamento para poder descobrir isso. Ok, mas então vai ler sobre, vai entender, reflita um pouco sobre a sua vida, né? Entenda esse conceito de resiliência e perceba o quanto você consegue ou não aplicar ele na sua vida. E aí você vai se familiarizando e vai aumentando, inclusive, essa flexibilidade para poder entender, não, olha, eu dou conta, sabe, aqui para mim faz sentido, porque de alguma forma eu tenho um background melhor, mais propício, é só uma coisa que de repente eu não estava muito atenta na minha vida, e aí eu consigo ir desenvolvendo. Mas existem outras pessoas que só isso não é o suficiente. Elas verdadeiramente precisam de um auxílio, né, de uma força externa aí, de um profissional, para poder ajudá-las nesse treinamento, né, nessa descoberta. E aí entra os profissionais, que podem estar auxiliando ela a se descobrir resiliente ou não, entender os porquês, né? Por que uma pessoa desenvolve para a direita ou para a esquerda? Ela se conhecendo nesse autoconhecimento, entender o seu caminho, entender como que ela chegou até ali, e aí tomar o poder disso, porque assim, é uma coisa que a pessoa precisa tomar para ela. Né? Olha, de repente eu sou mais resiliente nisso e não sou para aquilo, tá bom, mas eu sei que é importante porque impacta meus resultados, impacta as minhas relações, impacta a visão do mundo sobre mim, a minha sobre mim, então eu vou mexendo. E aí esse profissional habilitado, né, e não necessariamente só o teste, né, qualquer profissional ele pode mapear isso pela fala livre na troca, né, das terapias, e perceber que a pessoa não tem, né, determinado. Então, vamos pensar, empatia não é o forte dela. Então, por que não é o forte dela? Né? É importante, não é importante para você? Né? E aí criar juntos estratégias para poder construir esse caminho. Sabe, esse aprendizado com ela. O André está trazendo bastante essa importante relação. Assim, existem padrões que a gente possa, né, olhar e ver se haverá como prever, né, que a pessoa nesse contexto, com essa característica, terá mais ou menos, terá mais capacidade ou menos. Isso é interessante a gente ver na pandemia. Sim. Que já existe uma fala de que as pessoas, que a terceira onda é a onda da saúde mental, que as pessoas sairão mais doentes emocionalmente. Então, está se mostrando que haverá um padrão de reação ao estresse que todos nós estamos vivendo muito não resiliente, porque se as pessoas vão, pelos índices, né, de análise, ficar mais doentes, elas vão piorar os seus quadros, elas irão precisar cada vez mais de tratamento, e elas vão sim criar um colapso aí social em nível mundial, que é uma terceira onda, pensando em humanidade, de grandes problemas emocionais. A gente está dizendo que talvez pensando em estilo de vida, como a gente vem cuidando da gente como ser integral ou não, como a gente olha, principalmente no Ocidente. O Oriente, eu sempre acho que o Oriente é meio desassociado da minha visão ocidentalizada aqui, porque eu sei que tem muita coisa lá aprofundada, mas também, né, quando você pensa em Japão, enfim. Então, assim, a gente percebe
que há sim, socialmente falando, algumas questões de estilo de vida, de como a gente se relaciona nas próprias empresas, por mais que a gente não possa, quando está clinicamente lá com o indivíduo, falar que ele vai agir de um certo modo por ser um grande executivo, a gente sabe que tem dados que dizem que os grandes executivos são os que adoecem grande parte das suas equipes, que é um dos lugares que mais se afastam pessoas por causa de questões problemáticas, que são esses líderes. Então, há sim algumas questões de organização social e de características culturais que vêm mostrando uma péssima capacidade emocional, né, de compreensão de quem somos, como somos capazes e como a gente vem reagindo, e a gente vem caindo muito doente. Então, eu diria que em alguns ambientes, e o corporativo é um deles, ele é um ambiente com pessoas poderosas que chegaram lá e precisaram de algumas habilidades importantes para galgar e atingir esse nível, mas se a gente for pensar a resiliência como parte, saber trocar com os outros, ser empático e construir relações saudáveis, eles são péssimos em resiliência e deixam aí um legado de problemas aí por terem poder e poder fazerem muitas coisas nas relações bem complicadas, né? Então, a gente olha um cenário bem mais amplo aí, né? Preocupação bem mais em nível coletivo aí, né? Eu acredito. E tem a ver com a cultura ocidental. Agora, né? Pensando em tempos de corona, em tempos de pandemia, em resiliência, como vocês... Eu acho que é um assunto que a gente ficou transitando, entrando aqui toda hora, mas falando de uma forma mais direta, como que tem sido para vocês, assim... Qual a impressão que vocês têm tido da resiliência durante a quarentena e durante agora, esse período que ainda estamos preocupados com a pandemia? Como que tem sido com os pacientes, com a gente, no geral? Não, a resiliência, a impressão da resiliência das pessoas, em geral. Eu vejo que foi bastante fraca e frágil, André. Quando a gente pensa, por exemplo, né, vamos pensar no próprio aspecto do isolamento social nosso aqui do Brasil. Né, que foi um isolamento que, se você pensar em porcentagem de população, ele não existiu. Né? Lockdown a gente não teve. Porque, assim, a gente teve um número de pessoas que, podendo ou não podendo, sendo grupo de risco ou não sendo grupo de risco, elas tiveram que continuar trabalhando. Sim. Então, não teve nem resiliência de quem era patrão e nem das pessoas que também precisavam arcar com tudo isso. Sim. Né? Se a gente pensa, por exemplo, a questão da máscara, nesse próprio momento que a gente está agora, a gente está numa fase que a nossa curva aqui de São Paulo específica, ela caiu. Ela está num ritmo decrescente. Mas se você passa pelo Ibirapuera, se você passa pelos restaurantes, se você passa pelos shoppings, a preocupação da máscara está no lugar certo, o distanciamento de 1,5 m a 2, é o não falar de um jeito ou de outro. E isso não está acontecendo como deveria. E eu acho que um dos aspectos da resiliência seria justamente esse se cuidar de uma forma plena, claro que aí também relativizando a possibilidade de cada um, que é muito fácil a gente falar, não pode trabalhar, mas se a pessoa não for trabalhar, ela vai perder o emprego dela, né? Então, precisa. Mas, de uma forma geral, eu vejo as pessoas pouco resilientes, até pelo fato que, se a gente olhar os índices, né, pensando antes da própria terceira onda que ainda está por vir, o índice de suicídio aumentou muito. Os índices de separação aumentaram absurdamente. Agressão à mulher, violência doméstica, consumo de álcool, consumo desenfreado, comprar coisas, viver situações, se botar em risco. Então, isso é uma coisa muito presente aqui para nós e para todos nós. Né? Sim. Então, eu acho que o nível da resiliência aí realmente foi bastante baixo, mas porque também a gente é uma sociedade onde a resiliência não é o maior ensinamento que nós temos, né? As pessoas, elas não são resilientes, não é porque elas não querem, em sua maioria. Se o Brasil fosse um ser humano, seria uma criança?
A Organização Mundial da Saúde mediu o nível de ansiedade mundialmente em 2018. O Brasil ficou no primeiro topo, no primeiro comum, né? Então a gente já tinha aí uma grande propensão, se passasse por uma pandemia, se soubesse, numa situação de que a gente precisasse agir coletivamente, agir com muito mais parcimônia, com capacidade reflexiva de estratégicas, sendo empático coletivamente, ou seja, já mostrava ser um organismo social com gaps bem importantes, assim, de questões emocionais, que numa situação dessa não seria diferente, né? Eu não tenho indícios de todas as outras sociedades, mas a gente sabe que o Brasil tem bastante... ganha aí, infelizmente, nesses tipos de... Não, mas no Brasil a questão para vocês seria a infantilidade, seria a indisciplina... Seria uma questão de maturidade geral ou seria uma questão de não querer se submeter a regras? É que eu não falaria que o Brasil é uma criança, eu falaria que ele é um adolescente, André. E acho realmente. Que, conforme um adolescente, tem um aspecto meio mágico da história, né? O adolescente é aquele que a gente vira para ele e fala, olha, então, você vai começar a ter relações sexuais, você precisa usar preservativo, você precisa tomar anticoncepcional. E aí eles voltam na sessão e falam assim, não foi maravilhoso, foi incrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí conta uma história assim linda, maravilhosa, mas usou? Não precisa. Porque assim, quem vai ter esse problema vai ser a fulana de tal, não vou ser eu. Não vai engravidar, Carmen. É claro que ela não vai engravidar, porque eu sei, eu faço isso, faço assado, e nada que funcione efetivamente. Sim. Não, é meu amigo que vai passar, é meu primo que vai passar por isso. Então, eu acho que é um adolescente que ele realmente não tem para si a maturidade ainda necessária para lidar com tudo, o foco, a disciplina, os pés no chão, esse senso de realidade, e não sabe lidar com seus desejos. O adolescente, ele é puro desejo. Né? Pensando, por exemplo, no aspecto da sexualidade, a gente está no meio de pandemia e tem pessoas que estão saindo para transar com outros que não conhecem. Então, você vira e fala, oi, peraí, a gente está falando de engravidar, por exemplo, 75% das grávidas que morreram no Covid são do Brasil. A gente tem um índice altíssimo aqui de mães que estão morrendo. Não era considerado grupo de risco e agora é considerado. Sabe? Então, como que uma pessoa corre esse risco? Né? Assim, na melhor da hipótese, a gente está falando de vacina para dezembro, janeiro ou fevereiro. Então, já é um problema. Né? As pessoas estão mais carentes, estão mais desesperadas, né? Não estão aguentando, não estão se aguentando, né? Então, com certeza é um adolescente que, de certa forma, é inconsequente porque ele busca o prazer dele. E é egoísta, né? Outro ponto importante. Quando eu não cumpro todo o protocolo do Covid-19, além de estar botando em risco a mim, eu estou botando a minha família, eu estou botando as pessoas que trabalham comigo, eu estou botando quem vai encontrar comigo na rua. Então, é complicado isso, né? Claro. E eu acho que, aí fazendo analogia com o adolescente, a referência do pai e mãe dizendo isso pode, isso não pode, a gente não tem, né, assim, as leis ou todas as organizações que deveriam, de uma certa forma, fazer esse papel. Então, eu acho que tem duas coisas no Brasil que é muito complicada, além dessa questão do desejo, o brasileiro é muito, né, e sempre foi, se vangloria muito de ser passional, né, impossível, viver de uma forma emotiva que transborde mesmo, festas e carnavais que duram dias e dias e dias. E aí essa irresponsabilidade vem junto com as instituições que seriam os modelos responsáveis por, de uma certa forma, dar os limites das coletividades, das relações sociais, serem extremamente, né, não serem, enfim, a gente nem acredita nelas e muito menos elas conseguem se colocar nesse nível, e a desinformação, né? Eu sei que, por exemplo, vocês que são da área da saúde, que todo governo, quando precisa melhorar o índice de saúde, a primeira coisa que ele faz é campanha. Porque o que é a campanha em si? É pura informação, é chegar de uma forma massificada, o mínimo de informação do porquê usar camisinha, do porquê... Então a gente tem problema na educação, que é a informação, na forma como isso é veiculado, nas instituições que deveriam fazer esse papel do adulto, do pai que diz isso pode, isso não pode, mesmo você querendo adolescente. E toda essa personalidade impulsiva, romântica e passional
que a nossa cultura cria mesmo a gente para isso, né? Viver a qualquer custo nos últimos limites aí, os momentos, né? Então, esse combo aí não dá difícil. Não dá muito certo, né? Acho que é complicado. Voltando para o tema para a temática central da resiliência, a Juliana pergunta: resiliência tem a ver com autoestima? Não necessariamente, porque você pode até ter uma boa autoestima e uma autoimagem e não ser resiliente ou vice-versa. Porque quando a gente pensa em autoestima, é a forma como eu me enxergo e eu me sinto em relação a mim, né? Autoimagem, como eu enxergo e sinto que o outro me enxerga. E a resiliência seria essa habilidade de lidar com uma situação nova, emitindo um resultado próspero, positivo, onde você volta para o seu equilíbrio emocional anterior. Então, não tem nenhuma correlação direta. Mas, ao mesmo tempo, Juliana, como a gente falou no começo, a resiliência ela envolve vários pilares que às vezes a gente nem imagina que tenha relação. Então, por exemplo, o pilar da independência, que é a sua capacidade, por exemplo, de agir em prol dos seus sonhos e construir o seu caminho sem depender dos outros, pode estar relacionado à autoestima, mas às vezes não está tão relacionado à reflexão. Essa complexidade, quando se pensa em resiliência, faz nenhum momento a gente consegue pegar um elemento só e falar, você tendo isso é garantido que você será resiliente. Mas existem dois pilares importantes na resiliência que estão bem ligados à autoestima, mas eles só são 2, são 11, né? Imagina. Aí não dá nem a média, né? Que você precisaria para atingir a resiliência, que é a autoeficácia e a autopercepção de ser eficaz e ser competente, né? Capaz de, né? E a autopercepção também de si. Então, vai ter algumas nuances que são importantes, que você precisa trabalhar para que, né, você consiga, nesses elementos, corroborar a ter uma boa resiliência, mas eles não são únicos, eles só são 2, por exemplo, em 11 elementos, quando se pensa nesse modelo de teste. Então, ele não é determinante, mas ele é importante também, né? Entendi. Me contem uma coisa, resiliência vocês veem em relação com a questão, com a temática que falam, né, relativa à inteligência emocional? Sim, porque ter inteligência emocional, você precisa ter várias habilidades, e dentre elas essas 11, que são as fundamentais. Então, com certeza, a pessoa que emocionalmente ela é mais madura, ela é mais saudável, ela já desenvolveu mais esses pilares. Então, ela vai ser mais resiliente. Eu tenho a sensação, por exemplo, eu posso até compartilhar a minha experiência, né? Eu sou paciente, né, de análise há muitos anos, eu trabalho essa parte emocional minha por muito tempo, além de estudar todas elas, né, então eu tenho a teoria e tenho a prática mesmo, individual. E eu tive na pandemia vários momentos de resiliência bem complexos, então meu pai pegou Covid, ficou 20 dias na UTI, a gente quase perde ele, então a gente foi bem uma historinha aí que todo mundo vê, a minha irmã fica isolada, eu e minha mãe a gente teve que cuidar, enfim, a gente teve aí 20, 30 dias super angustiantes. Além disso, assim que terminou esse quadro do meu pai volta com sequelas respiratórias e a gente perde meu avô. Então, assim, foi um elemento atrás do outro, de perdas, de lutos, enfim, eu de lidar. E eu digo, o que me fez manter minha resiliência, porque eu poderia, por causa desse histórico emocional meu, de lidar com as minhas emoções e trabalhar, parece fácil. Só consegui porque eu tinha o tratamento e um lugar diariamente não, quase diariamente, porque eu tenho esse acesso, mas semanalmente que eu pudesse me apoiar, e aí foi muito importante para não colapsar mesmo essa manutenção. Então a inteligência é importante, eu acho que eu reagir bem melhor do que muita gente que não teria essa estrutura de anos, mas eu manter os meus processos no momento mais difícil e intensificá-los foi mais importante ainda, assim, né? Mas com certeza, a estrutura emocional, a gente está falando, né? Muito mais do campo emocional do que do campo técnico, racional. Eu brinco muito que ficar lendo sobre resiliência, só lendo, não te leva a nada.
Então, a gente que trabalha na empresa, as pessoas adoram ler, né? Trazer definições, caixinhas, mas é no momento que o líder está lá, no dia a dia, que realmente isso vai poder ser desenvolvido. Então, é para além um pouco só dessas caixinhas que a gente tanto quer colocar, né? As pessoas, né? Mais uma pergunta. A resiliência excessiva pode trazer danos? Quando ela é verdadeira, não. O problema é quando a gente confunde resiliência com a capacidade de suportar a situação. Você está dizendo, tipo assim, pessoas que são heroínas sofridas, que tem aquela história longa, são as heroínas sofridas, que suportaram, passaram por muitas situações. É que elas não foram resilientes, na verdade, Sim. né? Porque, assim, você resistir, você suportar uma situação e no final da história você ter todo um prejuízo emocional que não te faz voltar a um ponto saudável, você não foi resiliente. Você suportou, você aturou, você aceitou, você viveu, mas o custo emocional, o déficit emocional, ele está lá na conta final. Então, você não foi resiliente. Então, assim, ser resiliente é capaz de passar por tudo isso, né? Como diz no jargão popular, você vira a mesa a seu favor e passa daquilo como um crescimento, como uma habilidade maior, uma qualidade maior, e você fica bem no final. É mais ou menos como se a gente falasse de elaboração de luto e luto patológico. A pessoa que não elabora o luto, ela vai carregando ali aquela bola de ferro no luto patológico a vida inteira dela. A pessoa que passou, né, por todas as 5 etapas, tudo, ela tem o sofrimento no momento, mas o resultado final que ela tem é um resultado bom, que é a elaboração. E ela fica bem, né? Ela volta a estar bem como ela estava antes da perda. Então, resiliência é isso. Entendi. E eu acho que, como a Carmen disse, se você compreender a resiliência de uma forma mais superficial, que é suportar, né, mas acumulando um monte de traumas, dores e sofrimentos, aí sim, isso não é ser resiliente para a gente, né? Isso é outra coisa. E tem a sua validade, quem suporta tem uma certa força, né? Porque sobrevive, então sim, mas essas sequelas daria no teste, você não teria boas pilares aí. Por quê? Porque não é isso que engloba ser resiliente, só apenas suportar e, pelo contrário, adoecer, aí é complicado, aí a medida não está assertiva. Eu vou propor uma pergunta, mais uma pergunta, vou até colocar aqui, só um minutinho. Eu acho que essa é uma pergunta que pode interessar bastante gente, mas eu acho que talvez tenha alguma relação com a questão entre a resiliência e a ressignificação. Como que vocês veem a questão de resiliência e ressignificação? A ressignificação... Errei aqui, só um minutinho. Escrevi na pressa. Nem deu para ver, se tinha algum erro de digitação, nem deu para ver. Mas isso é uma boa discussão, esses dias aí que permanecem, mas não são falados, e se isso um dia vai ser... A capacidade de ressignificar, muito presente nas pessoas resilientes. Sim, sim, porque elas precisam reavaliar tudo isso, criar a forma, né, de lidar com esse cenário, trazer uma nova consciência, trazer um aprendizado. Então, isso só consegue através do ressignificar, senão não tem. Se eu passo por uma situação de estresse e, na verdade, essa situação não me muda, ela só me machuca, eu não acabei ressignificando, eu não acabei elaborando. Então, por consequência, eu não fui resiliente. Eu só tomei porrada, só apanhei, só sofri, só chorei, né, só passei mal, só criei uma doença psicossomática, mas eu não tive essa volta ao estado de saúde. Eu vou ficar presa ali no que aconteceu e carregando isso comigo. E aí as consequências no corpo por isso também, né? Assim, fala. Eu diria que é a palavra-chave, assim, porque quando a gente olha para os pilares, né? Então, por exemplo, existe o pilar do bom humor. O que é exatamente esse pilar do bom humor? É você, nesse momento de estresse, olhar uma situação
de sofrimento e conseguir trazer para uma ressignificação leve, né, da situação. Sim. Então, o bom humor vai envolver isso. Quando você pensa no controle emocional, tem a ver com aquele impacto que você toma, das impulsividades, você olha, se afasta, a reflexão. Então, a ressignificação, ela é, quando eu penso em todos os pilares, ela é essencial, se não o mecanismo principal para fazer essas viradas, e aí você lidar de uma forma mais saudável com o momento, né? Assim, quando vocês se defrontam com pessoas que estão, vamos dizer, apresentando uma psicopatologia mais clara, assim, mais evidente, o nível de angústia está alto, está muito alto o nível de angústia. Vocês podem falar em resiliência? Ou, na verdade, assim, vamos dizer, a psicopatologia, num certo grau, vamos dizer assim, o conceito de resiliência envolveria não apresentar, vamos dizer, a psicopatologia, o sintoma? Dependendo do quadro, André, é impossível trabalhar. E não é só o conceito de resiliência, não. Quando a gente pensa, por exemplo, em terapia, dependendo do estado, né, do nível, do grau da depressão, eu tenho o meu processo todo bloqueado, porque assim, o paciente já está em extremo sofrimento, super desajustado, muito sensível, muito frágil. Se eu não tenho o trabalho junto, né, do psiquiatra, para poder estabilizar um pouco esse humor, para aí eu poder trabalhar, eu não vou conseguir. Não, e a resiliência? Eu não pensei num quadro depressivo, claro, nada disso. Eu pensei numa pessoa num estado de muita angústia com um problema. Não, não dá. Porque o estado dela, ele é proeminente. Ele é muito mais forte. Se eu não consigo tirá-la desse estado, né, diminuir esse estado para ir trabalhar esses aspectos da resiliência, eu não vou conseguir. Porque esse estado maior, ele não deixa ressignificar, esse estado maior não deixa ser empático, esse estado maior não me dá perspectiva de futuro. Então, assim, o paciente está tão frágil por este estado que ele não tem, inclusive, a flexibilidade emocional para poder trabalhar outras coisas. Eu preciso primeiro trabalhar isso para depois pensar, né? É como se fosse, esse seria o quadro primário, eu preciso trabalhá-lo para depois ir para o secundário, para o terciário. Senão não funciona. Na realidade, eu vou aumentar, né? Eu vou corroborar com esse quadro, e de forma nenhuma é ideia. Entendi. Tem uma coisa interessante, eu sei que faz um pouco, mas uma vez me questionaram se cabe falar saúde mental numa situação extrema, por exemplo, de pessoas que não têm o que comer, né? E como que você desenvolve projetos disso, né? De saúde mental, desenvolvimento emocional, quando você tem pessoas com uma situação, uma escassez tão absurda de humanidade, né, de dignidade, como que você vai falar? É claro que na parte aí das psicopatologias, eu imagino que existem situações que a pessoa está num nível que não se pode nem pensar em, vamos falar de usabilidade, parece que você está desassociado totalmente daquele contexto, né? E aí o olhar do profissional é fundamental para entender o momento certo de inserir cada trabalho, enfim, né, tratamento ou capacidade. Mas me fez recordar quando me questionaram, e é uma questão, né, como que você trabalha toda essa complexidade de ser resiliente com pessoas com condições tão desumanas, né? Uma pessoa que está passando fome, não adianta você querer olhar se ela está deprimida ou não. É isso. Primeiro, se você vai ajudar, se você vai orientar, se vai achar uma saída, enfim, primeiro você precisa sanar a fome. Aí ela vai ter a possibilidade de olhar para o resto, porque necessidades básicas não tem como, né? O que é resiliência versus estar com fome? Estar com fome. E eu imagino que existe um grau desse também emocional, assim, o nível, né, da pessoa estar mais apta a desenvolver todas as suas habilidades resilientes, que, de novo, habilidades resilientes é um conjunto e só estará no seu ideal quando todos esses conjuntos estiverem interligados idealmente, aí a gente vai falar de ideais, e aí você pega uma pessoa com uma escassez emocional, se é que pode se falar isso, ou um quadro psicoemocional, que
que, enfim, não consegue nem respirar. Você que trabalha com medicina integral, acho que eu vi um vídeo seu falando sobre a importância do foco, da respiração. Olha só quão pequeno é o primeiro passo antes de se falar de 11 habilidades diferentes, que trabalham em áreas diferentes da sua vida, né? Então, às vezes o passo é bem menor, né? Dependendo do contexto. As pessoas, em geral, aceitam, vamos dizer, as dificuldades, as vivências, ou as pessoas resistem à aceitação, na opinião de vocês? Eu acho que depende do grau do sofrimento, André. Sim. O paciente que chega, né, até mim e outros profissionais, que a dor dele, do sofrimento, é muito maior do que a dor da resistência, ele chega mais aberto mas pelo puro sofrimento. Porque chamamento pela dor. É que a gente sempre fala que a gente fala qual dor que está maior, né? Assim, a dor que está maior é porque eu estou muito deprimido, estou sofrendo demais, não estou aguentando mais nada. Assim, se passar uma marola, eu caio e acabou. Ou a dor da minha arrogância, de ter certeza demais da minha vida, do meu ego, do meu narcisismo. Então, eu acho que primeiro depende disso, né? Outra característica também é a personalidade. Tem pessoas que são muito mais propensas, aceitam mais fácil, mas de uma forma geral sempre passa por alguma resistência. Então, assim, muitas vezes as pessoas viram para mim e falam: nossa, eu te encaminhei um paciente, estou muito preocupada, assim, assado, não sei o quê. Ele vai te ligar essa semana que ele está muito mal. Aí eu já sei que ele não vai me ligar essa semana, porque essa pessoa foi lá, plantou uma sementinha, ela tem que florescer. Se ele ainda está conseguindo andar pelas pernas, ele acha que talvez ele não precise, não seja bem assim, e aí a resistência vai segurando, até que chega uma hora que essa pessoa ficou muito mal, aí ela chega no consultório e fala: nossa, não, fulano de tal que te indicou, ele me indicou há 2 meses atrás, mas você sabe, a minha vida é muito corrida, muito não sei o quê, aconteceu um monte de coisa, não deu para vir, mas eu vim agora. E aí quando a gente começa a trabalhar, não foi a vida que foi corrida 2 meses, é que ele lidou com a resistência dele 2 meses. Claro. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto muito forte mesmo. Quando você está no mundo corporativo, né, André, é muito mais aceito, por exemplo, processos de mindfulness, sim, de meditação, do que, por exemplo, os tratamentos psicoterápicos de longo prazo. Então, a resistência aqui, eu diria muito, dependendo do contexto, se a pessoa acredita que vai ser algo que vai dar um resultado rápido, e ela não compreende resiliência, ela entende a importância, porque o Fórum Mundial Econômico diz que é a grande habilidade do mercado, aquelas coisas maravilhosas que atestam, né, esses discursos, vai fazer com que ela queira desenvolver a resiliência dela, com certeza. Ainda mais as pessoas que estão nesse mercado, jogando o jogo do mercado, né? Sim. E aí elas não têm um discurso num primeiro momento de resistência, principalmente quando você apresenta técnicas rápidas, que têm a sua eficiência para várias questões, né? Para você conseguir baixar lá, enfim, a sua capacidade mental, as suas, né, enfim, capacidades mentais, ter foco, e isso pode sim corroborar para uma resiliência naquele contexto de trabalho, naquele contexto que ela lida, e começar a ter resultados mais resilientes do que o prometeria aí quando se pensa numa pessoa resiliente. Agora, em tratamentos que a gente acredita muito no desenvolvimento de fato, nos tratamentos psicoterápicos, né, atrelados a essas técnicas, as duas coisas se complementam. As resistências de aprofundar, de entender que talvez é uma habilidade que envolva muito mais outras coisas, que a gente tem que olhar de uma forma muito mais complexas, trazendo esses enfrentamentos e tal, aí nem todo mundo está pronto por várias questões aí que Me conta uma coisa, mas no seu caso, por exemplo, no caso de um funcionário de uma empresa, né, que de repente tem que suportar um gestor complicadíssimo. E vamos colocar assim, o cara não quer perder o emprego, né? Ele depende desse emprego e ele tem que lidar com um gestor muito difícil para ele, assim. É fácil trabalhar esse tipo de... Quer dizer, é fácil não, mas daria para a gente falar em resiliência nesse sentido, dele sei lá, tentar ressignificar essa experiência que ele está tendo com esse gestor, tentar ver alguma coisa adaptativa,
enfim. O caminho é esse, né? Então, quando chega uma pessoa que ela, por algum motivo, ela percebe, eu já tive alguns clientes assim, que ela não evolui no trabalho, ela não consegue sair, né, de uma evolução de trabalho de cargos, porque as pessoas percebem que ela não tem habilidades resilientes, e aí às vezes apontam claramente, você não consegue lidar tanto com as pessoas, você não aguenta pressão, você não dá conta de ser tão independente, aí começam inclusive a verbalizar coisas que estão literalmente ligadas à resiliência. Então, a primeira identificação é exatamente essas habilidades que precisam ser trabalhadas em você. Só que o que eu e a Carmen a gente preconiza muito é que o que eu esbarro muito quando eles vêm, eles querem uma coisa mais comportamental, mais, né? Então vamos tentar entender o que é e como você vai aplicar. Eu esbarro nas questões emocionais mais profundas, né? O porquê que esse comportamento sempre vem, e você traz esses estigmas e traz esses espelhamentos, você faz essas contra-transferências com esse líder aí, esses traumas. Uma repetitividade de vivências, por exemplo. Exato. Aí não tem como. Então, o que a gente faz muito, e é onde a gente tem mais resultado, são as pessoas que chegam por uma via um pouco mais simples, eu preciso galgar um caminho melhor, e as pessoas percebem que eu não tenho as habilidades para isso, é trabalhar juntas. Então, você vai fazer junto comigo um trabalho de psicoterapia, porque você precisa mapear emocionalmente algumas coisas aí da sua composição emocional, que eu não consigo só falando desse contexto específico, tá? Para além da minha... Então, a gente fazendo o trabalho multidisciplinar vai muito melhor mesmo, porque a gente começa a ver ele no seu funcionamento mais integral. Mas né? Você está dizendo, por exemplo, então, que um coaching não seguraria isso, se você achar que a demanda é muito psicoterápica. Carmen, o que você acha do coach? Eu não sei nada de coaching, gente. Mas é ótimo falar, porque eles estão pegando os lugares importantes para trabalhar essas questões, né? É que quando a gente pensa em coach, né, André, a gente pensa em treinamento de habilidades, né, que seria também muito similar à própria psicoterapia comportamental, né? Então, estímulo, resposta e consequência. Então, assim, eu vejo que o coach, ele consegue, pensando num iceberg, né? Então, pensando a parte do gelo que está acima da água e a que está abaixo, eu vejo que o coach, ele trabalha essa parte que está acima, que tem a ver com a consciência, com as habilidades que não estão funcionando, né, ajustes, mas a maioria das vezes a gente percebe que pode haver um deslocamento de sintomatologia. Então, ele até consegue realmente resolver aquelas habilidades ali, mas logo em seguida elas transmutam para outro sintoma, para outro lugar, porque o problema é o que está embaixo da água. Né? Se a gente pensar em proporção de tamanho do problema, consciente e inconsciente, né, a gente está falando de 10%. Então, eu vejo que precisa de algo além, porque todas essas situações, elas não estão relacionadas ao chefe, elas são relacionadas a mim. Né? Nessa primeira empresa foi aquele chefe tal, naquela outra foi aquele colega alheio, na outra foi uma pessoa subordinada. Então, eu posso até ir galgando na carreira, mas aquela dificuldade, ela sempre está ali comigo. E essa dificuldade, muitas vezes, ela está ligada a realmente como eu me sinto, como eu me projeto, né? O que eu aprendi através dos outros de quem eu sou, o que eu aprendi ou o que eu deixei de aprender de quem eu sou. Então, muda-se os lugares, mas o problema continua sendo o mesmo. Porque é uma questão mais profunda, psicológica, dessa pessoa que ela está passando, né? E o coach, pela sua definição mais base, que é o treinador, se a gente for traduzir... o treinador, né? Ele é o treinador. E ele vem de uma cultura americana que tem uma cultura de esportes, de desenvolver habilidades muito fortes, com muito resultado, né? E aí que está o problema, que tem muito resultado. A gente que conhece um pouco a realidade de gente de alta performance olímpica, a gente tem uma pessoa em comum aí que a gente... uma vez eu questionei ele, eu falei assim, como que vocês trabalham a questão do controle emocional, mas do acesso à afetividade? Porque eu entendo que muitos coaches de esportes trabalham tentando deixar isso meio que enrijecido, né? Você tem que controlar, mas num nível de não lidar.
a ponto de você não sentir, que é um problema, isso pensando em sociedade ocidental também, que é a dificuldade de lidar com sentimentos e tudo mais. E que faz com que a pessoa, ao criar esse mecanismo de, né, reprimir isso, ela consiga realmente ter habilidades mecânicas, comportamentais, treinadas, que se destaca muitas vezes para aquele contexto específico quando a gente pensa em esporte. A gente estava conversando com esse meu amigo sobre o Phelps. O Phelps cai em depressão logo em seguida. Sim. E ele não é o único atleta que, depois que sai desse suporte todo, ele tem que lidar com a vida. Sim. E todas as questões que ele não lidou até agora. O coaching, eu de verdade acredito que, por ser, como a Carmen sempre pontua, mais lidado num processo focal, você tem 10 sessões, no tradicional é 10 sessões, né? Então, que você vai tratar um elemento só, não vai ter como tratar. E então ele tem uma efetividade, às vezes, para o momento, e deve ter um resultado, se você for bom para desenvolver e conseguir eliminar o que está atrapalhando, mas esse atrapalhar faz parte do ser que está lá, né? Então, é que a gente não consegue, eu e a Carmen, só trabalhar com uma técnica que falha. Olha, e isso tudo atrapalha, deixa de lado para você desenvolver essa habilidade que você vê aqui. E aí vai te dar um resultado por 2 anos, aí, que é o que você queria, e virar um sênior que você ainda não era. Para nós, a gente olha o ser muito mais complexo e a gente sabe que depois isso estoura lá na frente e a gente não quer, né? Que essa pessoa que passou por nós não se aprenda a se ver numa saúde muito mais profunda, né? Então, tem a sua validade, como no esporte tem, mas a gente, pela nossa ética aqui, nossa visão de tratamento e saúde, a gente não consegue só trazer esse discurso. A gente sempre integra muito mais. Porque a gente pensa nesse ser na sua história como um todo, não só naquele recorte, né? Entendi. É que não dá para a gente olhar só, por exemplo, para o transtorno ansioso agora e não entender que esse paciente, mais para frente, ele pode desenvolver um câncer pelo estresse acumulado, né, pela estafa. Claro. Então, é olhar de uma forma geral mesmo e olhar a médio e longo prazo. Eu acho porque a psicoterapia, ela funciona justamente porque claro que você quer resolver o sofrimento do agora, mas é um sofrimento que agora que está ligado a todo o passado que você traz também. Né? Mas você também quer continuar essa efetividade a médio e longo prazo. E aí realmente precisa ser um tratamento muito mais aprofundado. Né? Tanto que assim, o coach, quando ele começou as certificações, era só coach, né? E coach de carreiras. Depois bem específico, né? Depois migrou uma subcategoria que foi o Life Coach, que é o coach de vida. Mas mesmo assim, a gente vai estar trabalhando com ferramentas comportamentais, né? E só com a consciência. Então, por isso que a gente pensa em um projeto mais profundo, que realmente vai trazer o resultado e a médio e longo prazo, né? Nos Estados Unidos tem uma categoria chamada counseling, bem comum. Isso, aconselhamento, né? É tipo um aconselhamento, né? Muito forte na área de educação, mas nas cidades, assim, tem vários suportes. Um pouco, eu acho que é bem diferente do coach. O coach é bem mais focal, né? Mas também tem a sua validade e para áreas diferentes de atuação na sociedade, né? Na área da educação, na área, enfim, de reabilitação, vão ter em vários momentos. Eles são válidos, mas a gente entende, porque é como a gente vê o ser humano, né? O inconsciente, enfim, então aí a gente entende que precisa ser atrelado, porque eu acredito que não é bem sucedido se você faz um atleta chegar com todo o suporte que ele tem para ele virar exatamente uma máquina performática sem lidar com as emoções, e aí não é mais interessante porque ele não performa mais, você tira todo o patrocínio, ele fica literalmente sozinho, e ele adoece. Eu não acho que isso socialmente é um desserviço, assim, é complicado dizer, porque as pessoas da área dos atletas podem achar que não, mas eu não consigo achar que isso é um caminho próspero para as sociedades, assim, né? É que eu acho que eu vou além desse contexto, né? Eu acho que se a gente pega um atleta que ele tem todo esse aporte técnico e você desenvolve junto com ele a capacidade emocional, eu vejo que a carreira vai ter mais resultado, vai ter mais longevidade e é um up, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, na própria psicologia esportiva, ela é uma matéria dos últimos 15 anos. Né? Até 15 anos atrás, 10, dependendo da faculdade, não se tinha essa matéria ainda. E hoje se tem justamente galgando isso.
que, como nas próprias empresas, né? Antigamente, quando você tinha um processo seletivo, o que você queria saber era o coeficiente intelectual das pessoas, você queria saber as habilidades. Se o cara era muito bom de negócio, muito bom e não sei o quê, muito bom, não sei o quê, todas as características intelectuais, ele era a primeira opção. Agora, quando a gente pensa, de novo, de uma década para cá, a gente já sabe que se você tem dois profissionais, um que está aqui intelectualmente e um que está aqui emocionalmente, você não contrata mais o intelectual. Você contrata a pessoa mais saudável emocionalmente, porque você sabe que investindo nela, ela vai superar, ela vai passar esse intelectual. E o intelectual não vai passar mais. Né? Agora, ele vai ficar muitas vezes estagnado ali. Agora, a inferência do nível de saúde mental é uma coisa difícil de se fazer em curto prazo, na opinião de vocês? Porque aí nós estamos pensando na contratação, né? Vamos colocar assim, né? Sim. Então, fico pensando, seria uma impressão vamos dizer, de maturidade emocional, talvez. É que hoje todas as empresas, elas fazem muitos testes, né? Vários testes de personalidade, de habilidade, tudo, e eles já conseguem mapear, André, uma parte boa de tudo isso. Junto, óbvio, com a história, entrevista, né? Primeiro você vai em entrevista com o RH, depois você vai fazer a entrevista com um sênior da área. Então, assim, eu acho que hoje as seleções, elas são bem mais completas e conseguem pegar muita coisa. Sabe assim, elas acabam peneirando muito melhor, inclusive nesse aspecto. Se tem um olhar muito forte para isso hoje, né? Para quanto o profissional ele vai aguentar o estresse, né? Ele vai aguentar ali toda a pressão da carreira, o quanto que emocionalmente ele dá conta ou não. Então, acho que isso hoje é muito bom. Como também é em várias outras áreas. Se a gente pega, por exemplo, a própria questão do esporte, hoje, a maioria dos grupos grandes tem psicólogos que acompanham. Tirando alguns técnicos, pensando, por exemplo, em futebol, né? Muitos times têm psicólogos fazendo trabalho lá o tempo todo. Né? Fora, sei lá, 3, 4 técnicos que são extremamente arrogantes, você acha que não precisa, porque é do modelo antigo, né? Não atualizaram ainda. Antigões, assim, né? Se você pega, por exemplo, o vôlei, que é um esporte muito desenvolvido no Brasil, se tem há muito mais anos. Então, esse conceito do só técnico, ele é um conceito que já caiu por terra em diversas áreas. E aí eu acho que vai passar por uma transformação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em coach, eles já estão passando por uma transformação. O que eles foram preparados, por exemplo, eu cheguei a fazer uma certificação internacional em 2009, porque, assim, eu trabalhava com muitos executivos, porque eu fazia parte de uma... Eles pediam isso até. Eu fazia parte de uma equipe que trabalhava na GF, depois Allianz, que a gente fazia o check-up anual de qualidade de vida e gerenciamento de estresse dos grandes executivos. Né? Então, eles passavam com o médico, o clínico geral, passavam com a nutricionista, passavam com a gente da psicologia e com a enfermagem. Todos os anos eles eram obrigados a passar e ver os resultados. Então, em 2009, toda vez que quando eu tinha que indicar no final do teste, olha, seu nível de estresse está muito alto, sua qualidade de vida está prejudicada por isso, então, a indicação que eu tenho para você, né? E aí cada um, olha mais por esse lado espiritual da tua vida, olha mais isso aqui para tua família, né? Você precisa fazer terapia. Eles eram 80% viravam para mim e falavam, olha, eu não preciso de terapia, porque eu faço coach. E aí, de tanto ouvir aquilo, eu falei, gente, eu preciso entender o que é isso, né? Vamos lá, não estava muito familiarizada. E aí eu acabei fazendo um curso com o Randy Stefano, que é um americano que vem aqui dar o curso, né? Na época, ele falava que ele era o coach do Brad Pitt, da Angelina Jolie, enfim, uma série de coisas. E aí, no curso, eu entendi o porquê que o coach estava tão em voga. Porque é isso, né? As pessoas querem uma coisa mais rápido, é que nem fast food. Né? Então, assim, olha, eu tenho um problema aqui no meu trabalho, em 10 encontros, né? Isso antigamente, né? No modelo primeiro, antigamente. Em 10 encontros eu vou resolver o teu problema. Né? Você vai resolver? Você vai resolver aquele, né? Grande parte das vezes, às vezes não, né? Por exemplo, por que o coach caiu muito em descrédito? E hoje as pessoas, algumas nem falam mais coach, né? Vão chamar de mentores, enfim, vão readequando o termo. Porque aquele resultado não resolvia, né? Algumas vezes. Ou resolvia aquilo, mas a pessoa descobria que o problema não era exatamente aquele estava resolvido, mas tem outro. Então, eu acho que tem muito disso, né? De
ter que se apropriar desse ser humano integral, né? Porque ele é um ser bio, ele é um ser psíquico, ele é um ser sócio, né? E ele é um ser espiritual. Se a gente pega a Organização Mundial da Saúde, né? Saúde é o total e completo bem-estar bio, psíquico, sócio, cultural e espiritual hoje. Então, quando você fala em tratar o ser humano, você precisa olhar ele em todas essas esferas, em todas essas camadas, né? Pensando, por exemplo, que igual uma cebola do Outback, que tem aquele tanto de camadas assim, nós somos assim também. Então, se você não olha e dá oportunidade dessa pessoa que está buscando ajuda, de olhar tudo isso, e com certeza, a maioria das vezes é um trabalho multidisciplinar, na verdade, você não vai conseguir alcançar o que precisa dessa cura, desse estado dela. Sim, sim. E tem uma coisa muito alarmante para mim quando eu olho como sociedade, porque as empresas já estão fazendo o que isso que a Carmen está falando, elas estão querendo medir a sua saúde mental, sua inteligência emocional, e aí elas estão selecionando, quem tem fica, quem não tem não serve, é assim, o mundo do mercado é assim. Só que quando isso era o QI, existia toda uma estrutura social, desde a escola até a faculdade, que te preparava para ser o melhor engenheiro técnico. Sim. Agora, a gente já está avaliando as pessoas emocionalmente, mas qual que é a base infantil e na trajetória dessa pessoa para ela chegar lá e ela ser capaz? E aí, isso é o que estão dizendo que vai ser o colapso maior da mecanização do mercado, não vai ser porque as máquinas vão fazer atividades, mas é porque ao pararem de precisar das técnicas mais intelectuais, racionais, vai se olhar para a parte criativa, espontânea, resolutiva, adaptabilidade, que a máquina ainda não faz, só que não existe estrutura de escola nenhuma no mundo inteiro. Então, do ponto de vista formativo, né? Exatamente. Como que a gente forma seres que atualmente já estão sendo avaliados, esses que estão sendo avaliados são os que mais vão ficar à margem, né? E as novas gerações. E o Fórum Mundial Econômico deste ano, antes da pandemia, ele bola um projeto mundial para desenvolver as tais das soft skills, que são as habilidades que não são técnicas, são essas habilidades humanas que são muito mais subjetivas, que é muito mais do ser na sua complexidade emocional, porque eles falam que o gap vai ser a exigência, a máquina vai vir substituir a parte técnica e a exigência de uma coisa que não se fala, não se elabora. E aí que está o colapso, aí que você vai ter uma massa enorme de pessoas que não conseguem emprego. Essa quando eles pensam em colapsos econômicos, esse é o que foi falado este ano no Fórum Mundial Econômico. Entendi. E aí a gente tem um problema estrutural, né, social, aí, como a gente tem na saúde, que a pandemia veio mostrar também, que a gente não está criando seres humanos melhores. E não vai adiantar nada vir com os modelos de coach e continuar adoecendo como acontece com o Phelps. Parece que é uma contradição na sociedade aí, né? Porque parece que toda a linha de formação é no sentido da performance, no sentido de, talvez atualmente, tentar brigar com a máquina, né? Mas, dada a superação da máquina, talvez existe uma contradição, né? Entre, vamos dizer, os treinamentos, a expectativa, a inteligência emocional, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, uma sociedade que cada vez mais está adoecendo, né? A impressão que eu tenho é que o adoecimento da sociedade está só aumentando, e vai aumentar mais ainda. É que a régua está muito alta, né, André? Assim, se a gente parar para pensar, vamos pensar no nosso contexto aqui de São Paulo, né? A gente tem uma escola famosa que veio de Nova York, né, 1 ano e meio para cá, prometendo fazer os novos líderes do futuro através da didática deles. Mas é uma escola que criança que acabou de entrar paga R$12 mil. Sim. Né? Existe uma outra que já tinha aqui também, que vai nessa mesma linha, mas que o valor da mensalidade é R$8 mil. Geral são escolas bilíngues, eu imagino. Sim. Devem ter, né? Que trazem essa cultura, que é uma cultura muito mais próxima na Europa e nos Estados Unidos do que para nós aqui, né, terceiro mundo, mundo subdesenvolvido. Né? Infelizmente é um problema nosso que nós temos desde a colonização, né? Nós somos colônias de exploração, então isso aí vem, né, de todo esse contexto.
E aí, essas novas habilidades, né, elas precisam ser ainda desenvolvidas, mas elas não vão ser desenvolvidas de uma hora para outra, não é simples, porque é uma formação, né? É igual a gente pensar assim, vamos pensar numa escara, que é aquela ferida maior que se tem nos pacientes, muitas vezes acamados, né? Assim, a ferida chega no osso, passa toda a pele, gordura, tudo chega no osso. Esse é um problema como uma escara, ele precisa mudar de dentro para fora na nossa sociedade. Não é colocando ali 3 ou 4 habilidades que essa pessoa vai aprender a voar, não vai. Né? Ela pode até começar a aprender a caminhar, andar e correr, mas voar não vai. Então, assim, nós estamos criando uma geração meio pato, não nada bem, não corre bem, não anda bem, porque precisa de um todo, né? De toda uma educação. Se a gente pega, por exemplo, as séries, né? Vamos pegar, por exemplo, Billion, que é uma série que estourou ano passado aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é justamente um pessoal de mercado financeiro, e dentro daquela empresa... Desculpe, é uma série de Netflix, tipo assim? Isso, chama Billion, né? São os bilionários, que é um grupo que fazem investimentos na Bolsa, e dentro dessa empresa, eles tinham uma psicóloga que ela ficava full time lá dentro para qualquer situação de crise, de ajuste, de qualquer coisa, essa equipe vinha conversar com ela para poder achar a saída. Então, assim, essa é uma mentalidade, né? Ou se a gente pega, por exemplo, Lucifer, né? Que é outra série que bombou. O Lucifer, ele tem a psicóloga dele lá, que ele vai lá, faz terapia, tudo. Então, a sociedade... Só para entender, é a psicóloga de Satã, é isso? É isso, essa mesmo. Certo. Mas vamos combinar que ele é um Satã diferente. Tá. Ele é um diabo diferente aí, né? Por isso que cativou tanta gente assim. Ele é um diabo humano, né? Com capacidades resilientes. Que se apaixona, enfim, né? Outra coisa. Então, coração, todas essas séries, né, elas vêm mostrando o que está acontecendo, como os Jacksons vieram mostrando pra gente, a gente que é da época de 80. Né? Na época de 80, lá no desenho, tinha um telefone que fazia exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, teleconferência. O primeiro celular eu vi nos Jacksons. Né? Né? Então, assim, a tendência vai mostrando para a gente o caminho, sabe? É como se realmente houvesse um processo de apuração de tudo isso. E eu acho que é a apuração desse ser humano. Hoje a gente está vendo... Você não tem a sensação que a tendência é uma tendência disruptiva? Da coisa explodir mais ainda? Eu acho que é sintomática. Eu acho que a tecnologia, a velocidade que ela vem, ela é sintoma das doenças. Na verdade, ela vem tentar... Na verdade, primeiro, ela gruda nos problemas. Isso. Então, o mercado entende que as pessoas estão carentes. Por isso que ele fala, então eu vou te dar tudo numa tela de computador. Você vai ficar 30... Você vai ficar 30 horas. Para o cara que ganha dinheiro, isso é maravilhoso. Você vai consumir Netflix por 30 horas. 30 horas. Então, ele identifica o sintoma, que é um sintoma de doença social, e ele cria toda uma realidade, porque aí o poder da tecnologia está no nível de criar realidades que conectam as pessoas no sintoma. É tudo sintomático. A gente não está indo para um caminho de saúde, né? A gente está tudo na resposta da doença ainda, né? E aí... todas essas soluções bonitas, comerciais, elas estão alimentando uma coisa muito maior, que é assim, é um colapso mesmo, né? E é mundial. Problemas sociais, a gente não sabe falar de sentimentos, a gente não acessa, a gente não tem essa formação. Isso é muito ainda tem muito preconceito se coloca psicólogos, mas não se sabe muito bem como fazer isso nas equipes. Sequer se pensa, por exemplo, na saúde do profissional que está lá, por exemplo, os professores que são super importantes. Pouquíssimos professores de fato fazem terapia, entendem como eles influenciam os líderes. Então a gente tem aí está sendo um distanciamento, um buraco. Eu sinto que a gente está vai colapsar a qualquer momento. E aí vem essas técnicas de coach, tal, tudo que elas resolvem imediatamente, mas elas estouram você ficando depressivo porque você não resolveu o problema. Tá. Vocês diriam que seria um fast food, talvez? Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês dois. Eu acho que eu sou mais otimista, gente. Né, assim, eu concordo que o homem hoje, né, como um ser geral, ele está num sofrimento muito acentuado que faz ele buscar essas coisas rápidas. Então, assim, se a gente pega, por exemplo, o período da pandemia,
e o que mais foi vendido em Instagram, tudo, a gente vai pensar em tratamentos rápidos, né? Esses cursos online, tudo. A pessoa está tão sofrida que ela quer alguma coisa que resolva. Primeiro, ela vai tentar resolver dentro do que ela entende. Aí, se não funcionar, ela vai buscar. Mas eu vejo as pessoas buscando mais. Eu acho que existe esse colapso. Eu acho que as novas gerações, eu acredito que elas já estão vindo com um chip um pouco diferente. Eu acho que quando a gente olha as crianças hoje e faz um depara, são crianças já mais diferenciadas e com esse olhar mais humano, esse olhar mais empático, né? As pessoas do universo mais esotérico vão falar de crianças índicas, né? Outros nomes, mas quando eu olho o aspecto psicológico, eu vejo que são crianças que estão mais propensas para esse bem, para estar mais saudável. Então, eu acredito muito nelas. E acredito também que as pessoas estão buscando ajuda agora. Na pandemia, nós terapeutas, é óbvio que é por causa do desespero, porque a água já parou de bater na bunda, a pessoa já está afogando, tudo bem. A água já entrou no corpo, né? Mas as pessoas estão buscando. Antes elas não buscariam. Sim. Pela então, necessidade, assim, né? Assim, e outras pessoas, não é nem só pela necessidade, eu acho que já tem sim um despertar para olhar para a saúde, para olhar para essas questões. Do mesmo jeito que essas séries mostram essa tendência, a gente está vendo essas tendências também em escolas, a gente está vendo essas tendências em hospitais. Se a gente pega, por exemplo, os grandes hospitais referências aqui de São Paulo, tem todo um processo de humanização muito forte, sabe? Da própria valorização do funcionário, do cliente. Mas isso daí, isso não poderia ser parte de uma, vamos dizer, compartimentalização das coisas, como se, vamos dizer, pudesse fabricar o humano como um compartimento. Eu fico na dúvida, sinceramente, se a humanização realmente nós estamos, de fato, nos humanizando mais, nos vinculando mais, nos aproximando mais, ou se, na verdade, essa humanização ela entra como, vamos dizer, um compartimento, vamos dizer, técnico da vida, vamos falar assim. Eu fico na dúvida, sinceramente. É que eu acho que todos os termos em moda, André, levam as pessoas a tentarem buscar aquilo num nível mais superficial. E talvez por essa a sua visão. Mas, eu vou ser mais simples, eu vou ser bem mais básico. No tempo, há 20, 30 anos atrás, o cara conhecia uma moça, a moça conhecia o cara, eles se viam sempre, eram da mesma escola, ou do mesmo lugar, não sei o que lá, e aí, depois de muito tempo, o cara chamava ela para tomar um sorvete, não sei o que lá, alguma coisa assim. Hoje o cara aperta um botão, o cara aperta um botão. Eu fico pensando se esse processo de vinculação, na verdade, eu vejo as pessoas hoje, assim, muito, vamos dizer assim, muito inteligentes, muito perspicazes, muito, vamos dizer, com muitos recursos, inclusive verbais, inclusive articuladas, inclusive, mas a sensação que eu tenho é que o humano, assim, é um humano meia boca. É que eu não vejo isso como vínculo e nem humanizado. Né? Eu acho que a partir da hora que você, em virtude da possibilidade aí do aplicativo, né, você começa a selecionar pessoas, check, no check, check, no check, check, no check, pelas fotos e muito pouco pelo que está escrito, eu não vejo isso como vínculo, eu vejo como desespero de se vincular. Né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais carentes, cada vez mais sedentas, né, desse afeto, dessa troca, desse papel de ter outro ao lado, mas eu não vejo esse como um caminho humanizado. Muito pelo contrário, né? Então, eu vejo isso, mas eu vejo que hoje as pessoas estão muito mais distantes, talvez, no sentido de contato direto. Eu acho que superficiais. Eu acho que está tudo muito mais superficial, né? E a velocidade ajuda muito nisso. Então, assim, eu tenho um catálogo ali, que de verdade é um catálogo, né?
e eu me disponho antes de verdadeiramente conhecer a pessoa. Porque se a gente pensar, por exemplo, em velocidade, principalmente se a gente pensar a geração que mais está usando aí, que é a geração da casa dos 30, né? As pessoas conversam nem uma semana, aí elas saem do aplicativo, vão para o WhatsApp, aí elas conversam mais um pouco ali, 3, 4, 5 dias, aí elas já saem. E aí, se elas já saem, a maioria das pessoas, quando saem, elas já saem dispostas, sedentas por um relacionamento, até acham que são muito inteligentes, que já avaliaram muito bem, que já enxergaram um monte de coisa que tinha para enxergar ali, já escolheram, né? E aí elas já começam a viver esse relacionamento de uma forma intensa. Sem isso, do realmente dar o tempo, do conhecer, a facilidade hoje, por exemplo, pela própria independência sexual. Antigamente as pessoas, e não estou falando que é certo ou que é errado, não é nada disso, né? Eu acho que o certo é o certo de cada pessoa, mas a probabilidade de você sair uma vez, né, ter uma relação sexual e aquilo continuar funcionando sem conhecer a pessoa, é muito pequena, sabe? Então, assim, não adianta eu achar que eu sou livre para isso, porque na realidade eu não estou sendo livre, eu estou aprisionada à minha carência, eu estou aprisionada ao meu desespero de olhar para uma pessoa e projetar nela tudo que eu quero, né? Então eu vou lá e projeto. Não, olha, a pessoa é isso, é assado, é aquilo, frito, cozido. Não, agora eu tenho grandes chances de dar certo. Mas você não teve nem tempo para checar a sua projeção. Você já está vivendo intensamente. Gente, o papo tá uma delícia. Mas, assim, nós estamos a 1h40. Eu tenho que encerrar a live. Mas, assim, eu queria agradecer de coração a oportunidade, assim, uma conversa muito agradável. Acho que acabamos indo para outros temas também. Mas, assim, eu queria agradecer de coração a presença de vocês. E esse vídeo vai estar disponibilizado no canal para quem quiser assistir, né? O vídeo vai provavelmente, assim que terminar a live, o YouTube já publica ele. E vamos tentar conversar novas oportunidades, fazer novas oportunidades de live. Bacana, tá, vamos sim, André. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Com a Seu nem falo, né? Porque a gente está sempre juntas, a gente é parceira, então a gente está sempre juntas. E é sempre muito bacana e é por isso que a gente é parceira. Mas principalmente com você, por essa oportunidade de juntar esses dois universos que para mim é muito importante. Né? Eu acho que assim, a gente tem duas profissões que até alguns anos atrás a gente não conseguia se enxergar junto de uma forma muito clássica, né? E hoje a gente trabalha tão bem juntos e trabalha justamente em prol desse paciente que é o nosso paciente, que ele precisa da terapia, ele precisa da psicoterapia, ele precisa da medicação, ele precisa do diagnóstico e ele precisa de pessoas que junto, sim, dentro de um trabalho muito humano, possam olhar para ele e levar ele para o caminho da cura. Então, assim, é muito bacana poder estar aqui junto com você, porque justamente a gente trabalha junto fora das câmeras. Então, para mim foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu queria agradecer também, André, eu que sou mais dessa área, né, do mundo de gestão, de pessoas de educação, e eu luto muito para trazer o que vocês fazem como parte dos processos de educação e desenvolvimento de qualquer necessidade, seja de empresa, seja da cadeia aí mais mercadológica, porque no final a gente está gerando pessoas mais ou menos saudáveis, independente do resultado que a gente quer imediato. Então, eu fico muito feliz de ter a Carmen nessa área e, obviamente, ter parcerias como essas para a gente expandir quem assiste um pouco mais o trabalho que eles podem fazer na vida deles aí, seguir. Agradeço muito a oportunidade também. Gente, muito obrigado, viu? E a gente obrigada. se fala. Boa noite, obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.